Fala galera, eu sou o Dr. Mário Fernandes, professor do curso de especialização em odontologia legal da ABO do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo ao nosso canal de odontologia legal. Hoje eu preparei um conteúdo exclusivo, retirado da aula recente que eu ministrei para a Liga Acadêmica de Odontopediatria, a LAOP, da Faculdade de Ciências Odontológicas da cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Se você tiver alguma dúvida sobre o que eu vou falar nesse vídeo e quiser me fazer uma pergunta, você pode fazer pelas redes sociais, pelo Instagram ou pelo Facebook, ou ainda você pode acessar www.drmariofernandes.com.br e me mandar um e-mail. Eu não demoro para te responder. Confira a seguir o título desse material especial e logo depois o vídeo. E aí nós chegamos num livro que a professora Laís, que nos escuta, né, Laís? Eu tive o grande prazer, eu não sabia que ela ia vir, mas ela tinha dito que viria, eu mandei o link, fiquei muito feliz com a presença dela aqui hoje com a gente. Eu tive o prazer de escrever com ela, pessoal, esse capítulo de notificação compulsória, né? Lá a gente explica como é que funciona toda essa questão quando envolve a violência, quando envolve as questões trabalhistas também, e a própria notificação de questões de saúde pública mesmo, né? No caso, hoje, por exemplo, nós estamos numa pandemia. Essa aula, acho que tem aí uma grande justificativa em função da pandemia. Falando com a Sara antes, para quem não sabe, nós mesmos chegamos à conclusão que talvez, se não tivesse tido a pandemia, eu não estaria falando com vocês de uma distância tão grande para Montes Claros, quem está em Montes Claros, né? E para os outros lugares do Brasil, aí, São Paulo, Paraíba, enfim, muito feliz com a presença de todos. Bom, então, para quem se interessa, esse livro, né, vai estar no PDF da aula que a Sara vai ter, quem quiser ela passa depois, vai ter então essa questão aí desse capítulo com a professora Laís, da Universidade Federal da Paraíba, né? Ela já foi do Maranhão, da Federal do Maranhão, hoje ela está na Universidade Federal da Paraíba. Bom, lá a gente explica um pouquinho mais, mas esse capítulo tem uma situação bem interessante, que isso muda muito, né? Os dispositivos legais, resoluções circulares, eventuais questões vinculadas à legislação, eles mudam. O que eu quero dizer com isso? Que pode mudar governo e mudar a diretriz, né? Mas a lei, o Código Penal, as questões básicas, basicamente essas se mantêm, tá? E aí nós colocamos lá, né, a infração de medida sanitária e a omissão de notificação de doença, entendendo que a medida sanitária, né, se entende como doença contagiosa, não entraria violência, só para vocês terem uma ideia, né? Omissão de notificação de doença, o sujeito ativo no artigo 269 do Código Penal é o médico, né? Nós não somos, cirurgiões dentistas não são médicos, são vinculados à Lei 5.081 de 66, então nós temos uma lei específica, logo a gente não é enquadrável no artigo 269, a gente é enquadrável no 268, tá? Casualmente, o 268, a pena é pior do que o 269, mas fica aí só o aviso para que todo mundo tenha uma ideia. Bom, que mais? Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui. Não. Chegamos, então, numa praticamente fase final aí, né? Existe esse manual, pessoal, da notificação de violência interpessoal e auto-infligida. Quer dizer, você imagine que se alguém que se auto-violenta também é enquadrável para que seja denunciado, né, nesse sistema que nós todos estamos estudando junto. Então, esse manual a Sara tem também, está em PDF, ele é fácil de baixar por download lá no portal do Sinan, né, e ele é um livrinho que mostra algumas questões que eu vou falar bem superficial aqui, só para vocês terem uma ideia. Primeira coisa que chama atenção, né? O que é um objeto de notificação, né? Então, o que você tem que denunciar se você estiver frente a uma atividade de violência ou de maus-tratos? Homens e mulheres em todos os ciclos da vida. Aí, doméstica, familiar, autoprovocada, tal.
Mas olha que interessante ao lado, né? Olha o quadrinho menor da direita ali. Violência extrafamiliar, fora do ambiente familiar, né? Crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, indígenas e pessoas com deficiências e os LGBT. E os homens? Pô, pessoal, vocês paulistas estão nos assistindo ainda, mas que isso, né? E nós? Quer dizer, ainda o manual coloca com uma tarja específica, atenção, essa ficha não se aplica para violência extrafamiliar se as vítimas são entre 20 e 60 anos do sexo masculino. Quer dizer, se der alguma coisa conosco, não tem conversa, não precisa notificar. Mas é evidente que no ambiente familiar, aí essa regra muda, né? Essa regra em relação à notificação. Então, essa é uma questão curiosa que eu achei importante todo mundo saber, né? Porque as mulheres têm legislação própria, os idosos têm legislação própria, as crianças têm legislação própria, nós, homens, ainda não chegamos lá. Então, como é que é essa ficha? Só para vocês terem uma ideia. Essa ficha tem um monte de númerozinho, esse manual ensina como que você tem que fazer essa notificação e entregar lá no Conselho Tutelar, eu acabei de dizer, né? Suspeita ou confirmação de doença de violência doméstica, sexual autoprovocada, tráfico de pessoas, assim por diante, vai embora, né? Então, tem uma ficha específica quando a gente pensa em violência, tá? Se fosse, por exemplo, de doença, ébola, aquelas pereba africana, que eu não sei dizer os nomes todos, enfim, aí você tem uma outra ficha. Essa ficha aqui é basicamente de agravo de notificação para violência. Elas se dividiram as duas fichas, tá? Então, se você olhar embaixo desse, primeiro tem esse quadradinho, tá? Essa seta vermelha, ela tem uma série de quadradinhos para você colocar o fasol, vai só ticando, vai só colocando o X lá mais adiante, mas no início você tem que identificar algumas questões, tá fácil pelo manual, tá? O que eu sugiro, se tem algum professor de pediatria nos vendo, que esse manual tem que estar no ambulatório, né, pessoal? Esse manual, vocês vão ter que ter ele, uma cópia dele impressa, ou não, ou alguém com a possibilidade de acessar ele no computador da clínica, tá? Porque vai que vocês apresentem, vocês têm algum caso assim, e outra, qualquer um de vocês, eu não sei como é que é em Montes Claros pela faculdade, mas você tem que saber aonde que é o Conselho Tutelar de Montes Claros, né? Ou pelo menos a professora que rege a disciplina de pediatria tem que saber o dia que tiver um caso na clínica, para quem que ela vai notificar, né? E, evidentemente, ter essa proximidade aí com essa, ou familiaridade com esse tema, e também expor isso aos alunos, certo? Bom, como que funciona isso? Rapidamente, só para citar, tá? Nós podemos ter via inquérito ou via SINAM. Significa assim, ó, qualquer serviço de saúde, lá no fluxozinho da esquerda que vocês estão vendo, pode-se entender, por exemplo, a clínica da FCO como um serviço de saúde, se for vinculado ao SUS com toda certeza, se não for é questionável, mas normalmente é, tá? E o via inquérito, pessoal, é assim, vocês imaginam então que você vai notificar como? Você vai encaminhar o paciente ou a criança, né, ou se você fizer a denúncia, conselho tutelar, né? Mas normalmente quando alguém chega num local específico via inquérito, ou seja, unidade sentinela. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, vocês têm uma ideia, nós temos uma delegacia específica para criança, nós temos um posto específico de saúde para violência. Claro que todos deveriam fazer, mas existem, por exemplo, DST-AIDS. DST-AIDS é um posto muito comum, de tudo quanto é município tem o DST-AIDS. Então, a gente tem que ver onde que seriam esses locais que partem deles esse inquérito. Então, só simplesmente para dizer que existe uma divisão, né? Qualquer serviço de saúde ou os específicos, né? Os específicos, eles têm um peso maior naquilo que eles mandam adiante, porque eles têm condições de fazer alguns testes que o serviço de saúde normal não tem. Por exemplo, de sexual, eles fazem algumas questões, por exemplo, exame de AIDS rápido, coisa que às vezes o próprio serviço do posto do PSF não tem. Então, você acabou de assistir um conteúdo especial retirado da aula recente que eu ministrei para a Liga Acadêmica de Odontopediatria, a LAOP. Se você quiser me enviar uma pergunta, você pode mandar para os contatos que já apareceram e também estão na descrição deste vídeo. Se você gostou desse material exclusivo feito, você pode dar um like,
comentar e compartilhar. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser avisado quando tiver novos vídeos. Até mais!